Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é, honestamente, a base de tudo: a relação que temos connosco. Vamos lá desconstruir passo a passo esta jornada tão importante que é cultivar o amor próprio e a autovalorização. Vamos começar com uma pergunta, que pode parecer simples, mas é bem profunda. Já alguma vez paramos para pensar na forma como nos tratamos no dia-a-dia? A sério, falo daquela conversa interna, sabem? Aquele diálogo silencioso que só nós ouvimos. É aí que tudo começa. É a base de tudo. Ok, antes de mais nada, vamos pôr os pontos nos is. É super importante esclarecer uma coisa. Amor próprio não tem nada a ver com narcisismo. Nada mesmo. O amor próprio, o verdadeiro, vem de dentro, da autocompaixão. Já o narcisismo, bem, isso é outra história. É uma necessidade constante de validação externa, de se sentir superior. É fundamental percebermos esta diferença para podermos avançar, certo? Muito bem, vamos então mergulhar na base deste tudo. Afinal, o que é que significa realmente ter amor próprio? Para lá de todas as frases feitas que ouvimos por aí. No fundo, a definição é esta. É a capacidade de nos aceitarmos, respeitarmos e valorizarmos exatamente como somos, com tudo o que temos de bom e de menos bom. Mas a parte que muda o jogo todo é esta, sem precisar de validação externa. Parem um segundo para pensar na liberdade que isso significa. É uma força que vem de dentro, sabem? É brutal. Porque o amor próprio não é um relâmpago, uma coisa que acontece de repente. É mais como cuidar de um jardim. Exige paciência. São os pequenos gestos diários, sabem? Regar um bocadinho todos os dias. É isso que faz a diferença. Não é ficar à espera de uma tempestade para resolver tudo. Mas claro, nesta jornada há sempre um obstáculo. E qual é o maior de todos? Pois, é aquela vozinha, o nosso crítico interno, aquele que está sempre pronto a se sabotar. Então, nesta parte vamos aprender a apanhá-lo em flagrante e, mais importante, a dar-lhe a volta. Isto soa familiar a alguém. Eu nunca sou bom o suficiente. É um clássico, não é? A banda sonora do nosso crítico interno. O problema é que, de tanto a ouvirmos, esta frase transforma-se numa verdade para nós. E aí, lá se vai a autoconfiança. Então, como é que se cala esta voz? Há um método, uma espécie de plano de ataque em 3 passos, e é super poderoso. Primeiro passo, identificar. Temos de apanhar o pensamento no ato. Segundo, questionar. Olhar para ele de frente e perguntar: espera lá, isto é mesmo verdade? Ou é só o medo a falar mais alto? E o terceiro, o passo de mestre. Substituir. Trocar ativamente esse pensamento por um que nos dê poder. Vejam a diferença. Passar de um beco sem saída, como eu falho sempre, para algo como eu aprendo com os meus erros e continuo a evoluir. Sentem a mudança de energia? A primeira frase fecha portas, a segunda abre um mundo de possibilidades. O impacto emocional é da noite para o dia. Ok, já mexemos na parte mental, no software, agora vamos ao hardware. Vamos passar à ação. Como é que podemos trazer isto para um mundo real, para hábitos práticos do dia-a-dia? Porque cuidar de nós é um pacote completo, não é? Corpo e mente. Cada uma destas coisas, alimentação consciente, exercício, um bom descanso, é como se estivéssemos a dizer a nós próprios: eu importo. Eu mereço este cuidado. E o mesmo se aplica à mente. Seja a meditar um pouco ou simplesmente a fazer o detox digital, a desligar do barulho das redes sociais para nos ouvirmos a nós. E a melhor parte, não precisa de ser nada de outro mundo, não é preciso virar a vida do avesso. Uma afirmação positiva ao acordar, uma pausa para respirar fundo ao meio do dia quando o stress aperta e à noite, antes de dormir, pensar numa coisinha que correu bem. São estas pequenas coisas que juntas fazem uma diferença brutal. Vamos agora a um tema super, super importante: limites. Porque o amor próprio não é só uma coisa nossa, para dentro. Manifesta-se e muito na forma como nos relacionamos com os outros. E este é o ponto-chave. Muitas vezes há aquele medo, não é? O medo de definir um limite e parecer egoísta ou de magoar alguém. Mas a verdade é precisamente o oposto. Definir limites não é construir muros, é construir pontes. Pontes de respeito. É dizer: eu respeito-me e respeito-te. E é aqui que a nossa relação saudável vive. E para sabermos onde é que esses limites são precisos, basta estarmos atentos aos sinais. De um lado, temos as relações que nos fazem bem, que nos apoiam, que nos dão espaço. Do outro, temos as que nos sugam energia, que nos põem para baixo, que ignoram o que sentimos. Saber identificar de que lado da tabela estão as nossas relações é o primeiro passo para nos protegermos. Ok, e para fechar, vamos falar do longo prazo, da sustentabilidade, porque a grande pergunta é esta: como é que isto se torna parte de nós, para a vida, e não apenas uma fase, um esforço que se esgota?
É mesmo importante que esta ideia fique bem assente. O amor próprio não é um destino, não é uma meta onde se chega e se diz: pronto, cheguei, está feito. Não, é uma viagem, um processo contínuo, com dias bons e dias menos bons. E está tudo certo. O segredo é só continuar. Continuar a praticar, a aprender e a ter compaixão connosco nessa caminhada. E esta frase diz tudo. Somos a nossa melhor companhia. Pensem nisto. A relação mais longa, mais importante que alguma vez vamos ter, é a que temos connosco. Mais ninguém. Por isso, vale ou não a pena investir nela? Vale ou não a pena aprender a gostar mesmo da nossa própria companhia? E por isso, para terminar, deixo esta reflexão. Não é preciso uma revolução. Não é preciso mudar tudo de um dia para o outro. É só dar um pequeno passo. Escolher uma coisinha, um gesto e começar. Hoje. Qual poderá ser esse pequeno passo? Fica a pergunta. Muito obrigada por terem estado desse lado.